Oi, vamos lá então, iniciando a gravação do vídeo número 4, capítulo 6, Eu e Mamãe, página 61 do Alma Essência, ou Pensamento que Sou. Eu e Mamãe. Para um garoto de 8 anos foi bem chata toda a situação. Estava inconformado com o fato de ter acontecido o acidente. Não entendia como o dedo podia ter entrado na mão com aquela facilidade. Alisava bem de leve, desde o pulso até a unha do polegar, para entender onde os ossos haviam se escondido. Só cheguei a uma conclusão: nosso corpo é muito esquisito. Com o passar dos dias, o tratamento estava funcionando e, no fim das contas, não é mesmo difícil ficar à toa quando se é criança. Eu me divertia muito com as histórias contadas por mamãe, para quem olhava com tanto carinho, devoção, precisão e amor. Mesmo aquelas histórias que não me faziam sentido propriamente, pois não conseguia entender suas motivações, ouvia-as fascinado. Não faziam sentido, mas me encantavam, façanhas de heroínas desconhecidas em atos grandiosos, nobres, altivos e solenes, e principalmente embasadas pelo amor que tais personagens demonstravam pela paixão e fidelidade às suas ideias. Os Garibaldi, por exemplo. Não me esqueço de sua expressão ao falar de Anita Garibaldi. Imagine, meu filho, o que é estar ao lado do seu companheiro e lutar numa guerra, com tiros e bombas para todo lado, estar vestida de soldado e ainda grávida. A minha mãe não me interessava, corrigindo, a minha mãe não interessava o fato de os personagens serem brasileiros, italianos ou de qualquer nacionalidade, mas sim em que eles acreditavam nos seus sonhos e nos seus ideais de viver em busca de uma vida melhor, não apenas para si, mas também para os de sua convivência, e mesmo para o povo pertencente. Por isso, ela contava essas histórias para mim com tanto entusiasmo e paixão, o que me encantava, é claro. Embora o conteúdo de tais histórias me inebriasse, eu era apaixonado mesmo pela voz de mamãe. Poderia ficar horas ouvindo as leituras sem me importar em não brincar na rua, ainda mais com aquela mão inchada assim. Ouvir mamãe Mafalda contando histórias era muito maravilhoso. Os filhos com 8 ou 64 anos sempre pensam que suas mães são as melhores do mundo, mesmo que lá no fundo se saibam errados. A casa em que morávamos era um sobrado em centro de terreno, com um amplo quintal de terra batida. Nele havia laranjeira, limoeiro, mamoeiro, um pé de abacate já adulto, cuja sombra era um conforto no verão do Rio, entre outras frutíferas. Além do galpãozinho onde Magno Hermínio e Walter haviam construído há tempos um galinheiro. Agora, com muito zelo, Dona Jacinta, mulher de seu Gaspar, cuidava do lugar, proporcionando uma criação de galinhas muito profícua, embora, na maior parte das vezes, as penadas vivessem livres pelo quintal. E havia, claro, o galo, o Gaio. No final do quintal ainda cabia uma pequena horta, logo antes do muro que divisava o terreno e de onde tínhamos uma vista espetacular da cidade. No fim das contas, as frutas e a horta eram muito importantes, pois as galinhas só tinham a serventia de pôr ovos, já que mamãe Mafalda jamais considerou matá-las para preparar almoços ou jantares. Não concebia acabar com a vida de uma pobre penada para tal fim. Ainda mais um animal que convivia com a família no mesmo espaço. No entanto, todos comiam carne normalmente, desde que os cortes já viessem prontos para a cozinha. Penso que aquele lugar foi mágico para a nossa família. Havia lá de um tudo, como diria Dona Santana, minha sogra lagoana, muitos anos mais tarde. Já o jardim da frente sempre era bem cuidado, ornado com ixórias, jasmins, roseiras, beijos, antúrios, invariavelmente floridos. O pé de hibisco era um caso à parte. Simplesmente não havia dia no ano em que não estivesse carregado com suas hipnotizantes rubrinhas, que, por sua vez, bem como as rosas e todas as outras flores,
viravam almoço e jantares de Gertrudes, um jabuti fêmea que habitava o nosso quintal. Horácio e seu amigo Ronald cuidavam com esmero do jardim, ficando o trabalho mais pesado por conta de seu Gaspar, faz tudo da rua e das redondezas. Meio-dia de trabalho com os rapazes valia um bom prato de comida e suco de carambola, feito por mamãe Mafalda. E isso, uma vez por semana, era uma dádiva, conforme seu Gaspar gostava de dizer. Outra coisa que adorava era ver a fogueira que eles faziam para dar fim às folhas secas catadas do dia. Além de sumir com lixo, fazia diminuir insetos, mesmo isso não sendo um grande problema no bairro, verão ou não. Era uma excelente casa. Não era grande, mas o quintal dos fundos e o jardim proporcionavam um bem-estar a todos nós que chegava a compensar o relativo aperto na hora de dormir. Nossa combinação era simples. Desde que papai se fora, Memê passou a dormir no mesmo quarto de mamãe e eu. Como havia 3 quartos no total, os meus irmãos, Walter, Magno Hermínio, Chico e Horácio, ficavam no maior de todos, e Marta e Lourdinha no terceiro. Mamãe me contava a história de como eles acharam esta casa para a família. Certa vez, quando ainda moravam desde o casamento em 1900, numa casinha bem pequena que ficava no bairro do Catumbi, papai chegou eufórico e arrastou mamãe para ver uma casa que soubera estar disponível para alugar. Era de um amigo do dono do armazém em que estava trabalhando por aqueles dias e queria poder pagar o aluguel bastando que conseguisse um fiador, condição de que tinha certeza de conseguir. Combinado o dia e local para verem a casa, papai e mamãe seguiram para a Rua Áurea. De pronto, a mamãe gostou. A casa ficava praticamente em frente à matriz do bairro, Igreja Santa Teresa de Jesus. E o pároco homônimo de Joaquim Nabuco, escritor abolicionista, e que... Vamos corrigir, desculpa. A casa ficava praticamente em frente à matriz do bairro, Igreja Santa Teresa de Jesus. E o pároco homônimo de Joaquim Nabuco, escritor abolicionista que pensava, mamãe, ajudara certamente na vinda dos italianos e do seu Hermínio Magno, portanto. A matriz era linda e ficava mais bonita a partir da descrição de mamãe. A igreja tem 2 torres com sinos. À entrada vemos 3 portas encimadas por arcos e acima destes 2 vitrais por cada porta. As torres sineiras são tão altas, majestosas, e os sinos, quando batem, são como uma sinfonia, nos lembrando dos ofícios do dia. No interior, vi Santa Teresa de Jesus no nicho principal e Jesus crucificado à sua direita. O altar é simples, como deve ser um lugar para estarmos mais perto de Deus Pai. Nós nos sentimos muito bem lá, não é mesmo, Hermínio? E a casa, mamãe? Eu queria ter ido ver. Mas essas coisas não são para criança, filho. A casa que fomos ver é maravilhosa. Há uma entrada lateral que dá acesso a um quintal enorme, com uma jaqueira e mangueira, já adultas, além de um pé de laranjeira e uma linda trepadeira de maracujá. O lugar conta com uma sala muito grande com 4 quartos. Imagine, filho, todos com janela que dão para a área externa. A cozinha não tem água encanada, mas a porta dos fundos leva a um poço bem próximo, de água muito boa, garantiu o dono quando nos mostrou. E o quartinho, para ninguém ficar desesperado ou com dor de barriga, é frontal à porta da cozinha, só que bem no fundo do terreno. Olhei para o seu pai e ele me devolveu com um olhar de esperança. No dia seguinte, HM chegou entristecido, pois não conseguira fiador para aquele aluguel. A certeza que possuía se dissolvera numa conversa dura que tivera com velho Caldas. Tinha certeza de que seu amigo de longa data não o decepcionaria, mas os rumos da prosa não foram bons. Caldas, escolado na vida, sabia ser um risco prestar a garantia, pois Hermínio Magno poderia ser trabalhador, mas nunca conseguiria se firmar no emprego para ascendê-lo. Sua vida era como a de um enxugador de gelo. No fim,
aceitou a prestação para um valor menor de aluguel e dentro de limites que considerara aceitável, e mesmo assim com certa imposição ao amigo, assimilando um pequeno golpe. Repetindo. No fim, aceitou a prestação para um valor menor de aluguel e dentro de limites que considerara aceitável, e mesmo assim com certa imposição ao amigo. Assimilado o pequeno golpe, HM considerou maravilhoso que conseguira o fiador. Meu Deus! Mas Deus escreve certo por linhas tortas, não é mesmo, filho? Quando estávamos vendo a casa da Rua Áurea, o dono nos disse ter outra, que fica no Largo das Neves. Adivinha qual é, filho? Qual é, mamãe? A nossa, esta aqui? Sim, meu filho, sim. E me deu um abraço tão carinhoso e quente, como querendo agradecer aos céus por aquele momento. E me senti como num ninho, aconchegado, seguro. Ah, meu filho, morar lá teria sido maravilhoso, mas devemos agradecer a Deus por termos conseguido esta nossa casa, que nos acolheu e acomodou. E de mais a mais, há aqui pertinho também a Igreja Nacional das Neves, de que tanto gostamos. Lembro-me desta conversa com ela como se a tivesse travado ontem. Sempre tive uma reconfortante sensação ao atinar que eu era o filho que ouvia e correspondia com todo amor que podia aos arroubos maternos de minha mãe. E isso me ajudou muito em diversos momentos tenebrosos porque todos passamos ao longo da minha vida. Morar na capital do país, no bairro onde o centro da cidade dista pouca coisa, era um privilégio. Ainda hoje o seria, ou talvez ainda mais. Ali, mamãe Mafalda entendia que o mais importante para si era cuidar de sua família, de seus filhos. Já cuidar de sua saúde, nem tanto. Mesmo com todo o sofrimento que o padecimento de papai causou a todos nós. Com pouco mais de 50 anos, os problemas de circulação já começavam a surgir. E não era difícil perceber as primeiras varizes em suas pernas. Ah, meu filho, a ocupação dos dias não me dá tempo de ter essas preocupações, dizia. A memória é dissimulada, enganadora. Nossa consciência, inconsciente ou inconsciência consciente, sei lá, prega-nos peças das quais não conseguimos escapar facilmente. Escrevo aqui memórias, mas sei da impossibilidade de me lembrar de todas as coisas e acabo fazendo uma seleção capenga e não sei dizer realmente se o que rememoro sejam as melhores lembranças de que fui sujeito ou testemunha. O que sei é que a vida e o destino acabam por se impor e passados alguns anos desse período, havíamos nos mudado para outro bairro da cidade, a Tijuca. Para mim, criança ainda, a mudança foi meio triste, pois adorava a casa de Santa Teresa e, principalmente, afastar-me de meus amigos da rua foi bastante chato. Mas, de verdade, fiquei triste somente no dia que soube da mudança. Pude conversar um bocado com todos eles antes do dia de sair de lá, que, aliás, foi muito divertido com todos os meus irmãos andando para lá e para cá com caixotes de coisas e roupas, utensílios e quitais. Levamos até o Jabuti, bem como as galinhas. Enfim, seria a mesma vida, só que em outro lugar. Tudo bem. A casa ficava na rua Conde de Bonfim, próximo ao Largo da Segunda-feira. Praças, ruas, etc., até nome de gente, eu já estava acostumado. Mas um lugar com nome de dia? Esquisito, não? Depois de um tempo descobri que o largo tinha esse nome em decorrência de uma morte. É que, em alguma segunda-feira, lá pelos idos do século XVIII, foi descoberto um corpo morto de um homem bem nesse local, quando ali era apenas uma plantação de cana-de-açúcar. Espólio dos jesuítas defenestrados pelo Marquês de Pombal. Como enterraram o corpo ali mesmo, batizaram o local assim. As pessoas naquele tempo tinham um gosto bem esquisito para nomear lugares. Com muito comércio, linhas de bonde para todos os locais da cidade, um clube de tênis e o melhor de tudo, uma casa muito parecida com a de Santa Teresa, no entanto maior, mais bem equipada e com a vantagem de o valor do aluguel ser mais em conta. Várias situações concorreram para essa decisão nesse momento.
Walter, já casado e com sua família, contribuía, mas não tanto para o sustento de nossa casa. Portanto, Magno Hermínio era o verdadeiro chefe da casa, a cuidar de mamãe e de seus irmãos mais novos. Caso de Francis, Horácio, Lumena e eu. Acontecimentos que entram e nunca mais saem de nossa cabeça. Em uma ocasião, eu e o Rapazola, junto com Títio, nos preparando para sair, quando já morávamos na casa da Conde Bonfim, vimos e gritamos: Mamãe! Sim, filhos, vocês vão sair para onde? Queria que vocês me ajudassem a estender esse monte de roupa lavada depois que eu acabasse aqui. Mãe, a senhora não está sentindo? Sentindo o quê, meu filho? As galinhas! O que tem elas? As suas pernas estão cheias de sangue. As galinhas estão bicando as suas pernas e a senhora não está sentindo. Como pode, mamãe? A senhora está maluca? A senhora quer morrer? Gritou Cício. Ah, filha, eu estou tão cansada. Você me ajuda? A culpa disso é da senhora. Não tinha nada que ficar lavando tanta roupa assim. Já devia ter ido ao médico para ver essas varizes. Para logo com isso. O máximo que conseguimos foi fazer com que parasse de lavar roupa, lavasse as pernas e fosse descansar. Mas isso após diálogos ríspidos de nossa parte para com ela. Há vezes em que somos tão estúpidos e de uma forma tão abjeta e nodosa, o que mais me impregna de autorrevolta é que agimos assim sem saber porquê. Não me perdoo por essa minha atitude. Mas como entender o que se passa na cabeça de um garoto de 14 anos? Fim do capítulo Eu e Mamãe. Vamos emendar no próximo capítulo. Então, Eu e Magno Hermínio. Eu e Magno Hermínio é o capítulo 7. Então, desse vídeo vão fazer parte o capítulo 6 e 7, Eu e Mamãe, Eu e Magno Hermínio. Vamos lá. Aqui, ó. Eu e Magno Hermínio. Aos poucos, e sem que me desse conta, percebi que Magno Hermínio transformou-se no pai que eu não tivera ou tivera pouco, e por pouco tempo. Mas não tivera de fato. Senti um estranhamento. Depois, muito tempo depois, o meu caçula e sexto filho me dizia que se lembrava de ver a nossa rua sentado à janela de casa, onde havia uma grade pantográfica e que tinha de ser aberta para isso, quando ele tinha 2 anos e era seguro por mim. Disse-me no seu aniversário de 17 anos. De alguma forma aquilo me incomodou, pois o meu pai falecera depois do meu aniversário de 4 anos. Na verdade, eu já estava às vésperas do 5º. No entanto, não conseguia me lembrar de absolutamente nada de nossa convivência. Só conhecia poucas fotos do meu pai e em todas ele novo, muito novo. Eu, seu último filho, era agora muito mais velho que ele, mas ele continuava sendo meu pai. Acho que o Albert Camus já escreveu sobre isso, quando visitava a lápide de seu pai morto, muito jovem na guerra. Cheguei a considerar sem muita convicção uma sessão de hipnose para conhecer um pouquinho melhor do meu pai, perquirindo meu inconsciente. Depois de assistir à sessão de demonstração de uma hipnotista russa, a Zelina Svitekova, desisti. Não pude crer. Mas o jornal deu-lhe créditos, afinal tratava-se de uma dissidente da União Soviética e isso estava fazendo aumentarem as vendas com a boa convivência de atacar o regime socialista russo. As melhores lembranças de uma figura de pai eu as tenho em relação ao meu irmão, Magno Hermínio. Embora não fosse o mais velho, detinha grande ascendência sobre nós, além da admiração incondicional de mamãe. Certa vez, quando já não morávamos em Santa Teresa, levou-me ao seu trabalho. Pediu consentimento ao coronel Correia Lima, comandante do quartel, e levou-me. Aos 11 anos, acordar às 4:30 da manhã, preparar-se para estar formado às 6,
depois de uma caminhada de quase 1 hora, para um garoto da cidade, não é a tarefa das mais fáceis. Mas o entusiasmo gerou uma ansiedade gratificante de uma aventura, e nada é difícil demais para um jovem motivado. Fomos a pé de casa, andando pelas ruas desertas com o ar ainda preguiçoso de uma noite bem dormida. Senti o ar morno, embora fosse junho e estivesse mesmo frio. Ouvi a minha respiração e algum presságio apreensivo pode ter passado na minha frente. Embora vagamente soubesse que os tempos eram de apreensão política, como Walter sempre dizia, não quis dar importância. Continuamos seguindo por diversas ruas até a entrada da Quinta da Boa Vista. Por essa época já estávamos na Tijuca e meu irmão, que servia no batalhão de engenharia, estava cedido como ajudante de ordens do comando de uma nova instituição militar, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Os portões da quinta ficavam fechados a essa hora, mas os militares que serviam no quartel já detinham o acesso normal. Nesse caminho, ver o céu do Rio em junho, às 5 da manhã, limpo, mas ainda escuro, já era estupendo. Mas, de repente, do alto da maior colina do lugar, dei de cara com a lua, baixa, muito baixa, no horizonte crescente, avermelhada, próxima, enorme. Foi então que uma clara sensação de que o astro estava ao alcance da mão dominou meus sentidos. Eram os efeitos de um eclipse que deixavam o satélite com um aspecto que se encontrava no crescente. Não, na verdade estava cheia. Conferi no calendário depois, mas ali presenciara, sem saber previamente, um fenômeno astronômico espetacular. Comecei a esticar a mão para pegá-lo e a pular sem parar. Foi a visão mais linda até então da minha vida. Senti-me leve, senti a minha alma. Experimentei um gozo com a natureza, flutuei. Gostei da sensação de ter plena certeza da existência e que algo ou alguém a criara. Um sentimento de plenitude e esperança ao mesmo tempo. E uma certeza. Foi uma euforia. Aos 11 me senti como uma criança pequenina. Nunca tinha visto algo assim. Então foi que MH me disse para fazer um pedido. Qualquer pedido, mas não dissesse para ninguém. Bem, agora eu já posso. Pensei em ter uma namorada. Para mim era um verdadeiro mistério. Na verdade, nem sabia se poderia ter uma. Enfim, como funcionava essa coisa. Mas havia um mundo novo a conhecer. Quando somos crianças, pensamos tantas coisas boas e sérias. Por que não há mais crianças filósofas? Pensava muito no aspecto. De alguma forma, a minha namorada já devia existir. Já estava no mundo, isso me comprazia. Deixava a conta do tempo e da vida para as coisas acontecerem. A consciência de minha própria existência me encheu de vitalidade e energia. No entusiasmo, acabei fazendo 2 pedidos.